Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô passando aqui para deixar um vídeo muito legal hoje, o vídeo desse molde aqui, olha, de um kitzinho de costura. Então tem aqui a máquina de costura, tesoura, fita métrica, o carretel aqui de linha, acho que é esse nome que fala, né? Então assim, um vídeo muito bacana, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, se vocês conseguirem fazer, deixa um comentário aqui embaixo, tá bom? E vou deixar aqui na descrição o link da loja lá da Artes da G, onde vocês compram esse molde aqui maravilhoso, tá bom? Então, pessoal, vamos começar. Esse aqui é o molde que a gente vai usar, tá bom? Então, para começar, eu vou fazer uma mesinha para a gente estar apoiando essa máquina de costura, né? Para ela não ficar só na base, como se estivesse no chão. Então, vou usar aqui a massa marrom para fazer uma mesinha de madeira. E estou usando 2 palitinhos de picolé de cada lado. Eu uso como régua niveladora. Eu colei um em cima do outro e vou abrir a massa ali no meio, tá bom? Para ficar mais ou menos dessa grossura aí. Dessa espessura, né? Desses 2 palitinhos de picolé. Então, vou abrir essa massa. Agora eu vou pegar esse marcador, ele é de tronco, eu acho que fica bem legal para fazer essas mesinhas de madeira, tá? É só pressionar ali em cima da massa. Deixa eu mostrar para vocês a espessura que ficou. Tá vendo? Ela tá grossinha, não pode ser muito fina e não precisa ser tão grossa, né? Então vamos lá, vou pressionar aqui o marcador sobre a massa, aperta um pouquinho, nas laterais, no meio. E olha como que fica a textura. Fica muito boa, né? Agora a gente vai cortar o tamanho da base da mesa que a gente quer. Então eu peguei aqui meus cortadores quadrados da Blue Star e vou ver qual o tamanho que fica melhor. Vou medir aqui no molde. Eu acho que esse aqui vai ficar do tamanho da máquina de costura, então pode ser um pouquinho maior. Esse aqui vai ficar perfeito. Ele é o número 6, tá bom? Vou cortar essa massa. É só pressionar o cortador sobre a massa que já fica ali no formato que a gente quer, né? No formato do cortador. Vou tirar aqui um pouquinho dessas rebarbas. E prontinho. Como eu tô achando que essa mesa tá muito grande, eu vou cortar aqui quase no meio, para ficar uma mesa mais retangular. Vocês podem cortar com o cortador de retângulo ao invés do quadrado, mas eu não tenho ele aqui, então eu usei o quadrado e cortei um pedacinho para ficar um retângulo, tá bom? Ficou assim. Agora a gente vai fazer os pés dessa mesa, tá? Eu vou fazer uma barra de cada lado, então eu vou abrir a massa e vou repetir o mesmo processo que eu fiz anteriormente. Abrir a massa, marcar ali com o marcador de tronco e eu vou cortar com a tesoura mesmo, tá? Ao invés do cortador, no tamanho ali que eu quero. Então eu vou cortando e medindo para ver se tá no tamanho legal ou se precisa cortar mais um pouco. Então eu faço 2 pedaços, deixa eu medir para vocês. Olha, ele tem 3 por 5 centímetros, tá? A gente vai apoiar ele aqui embaixo da base, um de cada lado, para ficar aquela mesinha, tá bom? Prontinho, a gente não vai colar agora, porque senão vai envergar, então eu vou deixar secar para depois a gente colar, tá? Então vamos fazer a máquina de costura. Vocês podem fazer na cor que vocês quiserem. Eu peguei aqui a massa branca. Essa primeira parte que eu tô colocando dentro do molde, vocês podem fazer de outra cor. Pode fazer uma corzinha de madeira, né? Dividir a massa em 2 cores, do jeitinho que vocês quiserem. Eu fiz ela toda de branco e depois vocês vão ver que eu vou pintar essa parte de baixo, tá? Então, ó, fiz um rolinho com a massa branca e vou colocando tudo lá pra dentro da cavidade do molde. Não tem mistério, é só ir empurrando mesmo com os dedos para a massa afundar bem ali dentro da cavidade, tá? Agora o que eu vou fazer? Vou empurrando com os 2 dedos ali indicadores, vou tirando as rebarbas, jogando para dentro
e jogando o excesso para cima para poder tirar. Vou fazendo isso com todos os lados da máquina de costura, tá bom? Vou acelerar aqui um pouquinho o vídeo, porque nesse momento eu fico fazendo só isso mesmo, jogando as rebarbas para dentro e tirando o excesso. Eu não tô deixando ela completamente reta aqui atrás, tô deixando ela com um pouquinho de excesso, um pouquinho de volume. Aqui dá pra ver bem, olha, que ela não ficou reta, eu deixei um pouquinho de massa pra ela não ficar ali completamente chapada atrás, né? Pra que ela tenha aí essa visão mais 3D aí dos dois lados, tá? E ficou assim, já saiu do molde com facilidade, não precisei passar nenhum tipo de óleo. E ficou assim nossa máquina de costura. Tá vendo? Já sai com todos esses detalhes aí do molde. Vou pegar o meu pincel modelador, ou um cabo de um pincel, ou agulha de crochê, o que vocês tiverem aí, só mesmo para alisar e tirar todas essas marcações do molde, tá? Como ela é bem detalhada, então pode gastar um tempinho aqui tirando todas essas marcações para ela não ficar feia. Essa parte aqui da agulha eu vou cortar. Vocês podem fazer com a massinha assim, pode deixar ali, mas eu vou cortar para colocar um arame que eu acho que fica mais bonitinho. Fica parecendo mais com agulha, tá bom? É só mesmo ir olhando, olha, vocês olham e vai ajeitando aí onde precisa. Aonde ainda tá marcado, vocês vão ajeitando, tá bom? Vou cortar aqui esse pedacinho que tá sobrando, é daquele carretel de linha que fica aqui em cima. Porque esse pedacinho a gente não precisava ter deixado excesso lá dentro do molde. Então vou cortar aqui para dar uma afinada nele e alisei ali com o pincel modelador. Com a estequinha gravata ou com a esteca de faquinha, vou só reforçando as marcações que essa máquina tem. Então vou reforçar as marcações aqui do lado, dessa parte aqui que eu não sei o nome. Aonde vocês perceberem que tem algum detalhe que precisa dar uma reforçada com a esteca, vocês vão fazendo, tá? É só mesmo ir ajeitando, alisando. Vou reforçar aqui essa parte de cima também. Opa! E prontinho, ficou assim. Esses detalhezinhos aqui a gente vai pintar depois. Vou guardar nossa máquina para poder secar. Agora vamos fazer a fita métrica. Vou pegar aqui um pedacinho de massa amarela, vou colocar nessa cavidade do molde. E vou fazer aquilo que eu sempre faço. Vou com os dedos indicadores tirando a rebarba, jogando para dentro e jogando o excesso para cima para poder tirar. Deixei um pouquinho de volume atrás também, não deixei reto. E prontinho, já saiu. É só tirar agora as marcações e vir reforçando aqui as marcações da fita métrica com a gravata ou com a faquinha, tá? Vou ajeitar mais um pouquinho, prontinho. As listrinhas da fita métrica a gente faz depois que tiver seco, tá? Vamos continuar aqui. Agora a gente vai fazer a tesoura. Peguei um pedacinho de massa preta. Vou colocar só nessa parte aqui, onde tem as duas bolinhas, a parte onde a gente segura a tesoura, né? E vou ir tirando o excesso. Ajeita bem essa parte. E com o pincel modelador, eu vou abrir aqui os dois furinhos que ela tem. Essa cavidade já tem no molde. Mas vocês precisam passar ali, abrir essa cavidade, senão a massa fica por cima e não aparece, acaba ficando com o fundo preto. Então a gente tem que abrir ali, tá? Vou só ir ajeitando aqui. Com a gravata eu consigo ajeitar para essa massa preta não passar para a parte onde eu vou fazer cinza, né? Para a parte que é o metal. E só fiz aqui um rolinho com a massa cinza. Encaixei aqui. Vou tirando o excesso e jogando as rebarbas para dentro. Tá vendo como é que ficou duas cores? Tá a parte preta no cabo da tesoura e a parte cinza na parte que é de metal, tá bom?
Vou tirar agora do molde com cuidado, porque essa parte preta é um pouco fininha e a gente não pode rasgar. Então o ideal mesmo, ó, é começar a tirar pela parte preta. Vai ajudando ali com o dedo, tirando um pouquinho e já sai a tesoura. Gente, eu ficava me matando para fazer tesourinha na mão e não ficava perfeito. Essa do molde eu achei que ficou muito perfeito, muito parecida mesmo com uma tesoura real. Só vocês irem ajeitando, tirando as rebarbas. Eu coloco o pincel modelador ali dentro desse buraquinho que tem do cabo para poder ajeitar. E ficou assim a tesoura. Olha que perfeito, gente. Parece muito a tesoura de verdade. Agora vamos fazer os carretéis de linha. Vou pegar um pedacinho de massa marrom, coloco de um lado. Vocês vão ver que no molde já tem essa marcação. Dá para saber exatamente aonde tem que ficar a partezinha marrom, que seria a parte de madeira, né? Onde a linha fica enrolada. Se precisar, ajeita um pouquinho ali com a gravata ou com alguma outra esteca. E vou fazer outro rolinho para colocar do outro lado. Então tem uma parte marrom aí de cada lado, tá bom? Vocês podem fazer também da cor que vocês quiserem. Eu quis fazer nesse tom aqui de marrom. Se eu não me engano é a massa doce de leite. Para poder parecer com madeira, tá? Peguei aqui um pouquinho de massa azul. Esse azul eu misturei com branco para ficar um azul clarinho. Coloco na parte do meio onde é a linha. Tiro o excesso, ajeito. Vou tirar aqui do molde. Agora é só ajeitar as rebarbas. E prontinho, já tá pronto o carretel de linha. Vocês podem fazer várias cores para poder depois incrementar na hora de montar a máquina de costura com os acessórios. Vocês podem ter várias linhas de várias cores, eu acho que fica mais legal. Então vou fazer uma outra aqui vermelha para vocês verem. Repito todo o processo, um pedacinho marrom de cada lado, a parte colorida no meio. Tirei do molde, tiro as marcações e ficou assim, tá bom? Continuando, vamos fazer agora, para incrementar lá nos acessórios, um tecidozinho para parecer um paninho, né? Então eu vou usar esse marcador aqui, que tem esse tipo de textura, tipo uns quadradinhos. Só mesmo para parecer que é tecido, olha como é que fica. E vou cortar, não tem medida, gente, é o tamanho que vocês quiserem. É só para parecer mesmo que é um pedacinho de pano. Vou cortar aqui para deixar bem retinho. Tá vendo? Eu fiz um retângulo, mas pode ser do jeito que vocês quiserem. Vou dobrar no meio. E depois no meio novamente. Para parecer que é um pedacinho de pano que tá lá dobrado. Esperando para a costureira usar ele. Tá bom? Podem fazer isso também de várias cores. Eu fiz ali um verde. E agora eu vou fazer com esse amarelo aqui. Para vocês verem uma outra forma de fazer o tecido, que também fica bem legal. Vou abrir a massa fininha. Marquei com o marcador, corto com a tesoura, faço o mesmo processo que eu fiz antes. Agora eu faço esse movimento aqui no meio, olha, para dobrar esse tecido de uma forma irregular. Sabe aquela toalha jogada dentro de casa? É isso ali que eu fiz. Agora vamos montar nossa mesinha. Ela já tá seca, só que eu tô achando que ela tá muito grande. Então eu vou cortar aqui mais um pedaço dela, da altura, né? Cortei mais um pedacinho e vou cortar o outro pé do mesmo tamanho, para ficar os dois iguais, tá vendo? Para essa mesa de costura não ficar tão alta, tá? Vou passar um pouquinho de cola branca nos dois pés, tá? Que a gente vai colar. E vou colocar um pinguinho da cola Tech Bond número 2, porque ela é instantânea, então ela vai colar um pouquinho mais rápido aqui, né? A cola branca demora um pouquinho mais, então essa aqui já vai dar a firmeza que eu preciso para continuar trabalhando. Se colocasse só a cola branca, eu ia ter que deixar secar um pouco para depois mexer, tá? Vou dividir aqui a cola entre as duas.
e vou posicionar agora os dois pezinhos. Percebe que a parte que a gente fez a marcação de tronco fica para fora e a parte lisa fica para dentro, porque é a parte que não vai aparecer. Então, colei ali um pezinho de um lado e colei o outro do outro lado. É só dar uma pressionada para ficar bem firme. E ficou assim nossa mesinha, já tá pronta pra gente colocar a máquina de costura em cima, tá bom? Olha como é que vai ficar. Tô vendo aqui se o tamanho tá legal, acho que agora ficou. Ainda tô achando essa mesa um pouquinho grande, mas vamos lá. Agora eu vou fazer com vocês aquilo que eu falei. Essa parte de baixo, essa base da máquina de costura, vocês podem fazer de outra cor. Como eu fiz tudo branco, eu vou pintar agora com o giz pastel. Então, eu peguei esse pincel, que ele é um pouquinho mais firme. A minha máquina de costura já tá um pouquinho ressecada, tá? Deixei secando ele de um dia pro outro. E vou só passando no giz pastel o pincel e depois passando na parte que eu quero pintar. Vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, ou vocês podem fazer já direto no molde, colocar essa parte primeiro e depois a parte branca, tá bom? Vou ir pintando todos os detalhes, as laterais também. Prontinho. Agora eu vou pintar esses detalhes que tem aqui na frente com a tinta PVA. Peguei aqui a cor marrom e vou ir cobrindo todos esses detalhes que tem aqui. Tem que ser um pincel bem fininho, tá bom? Esse pincel que eu tô usando é o pincel para unha. Eu comprei ele num kitzinho que vem dois. Vem esse e vem um mais fininho ainda, que é ideal para fazer cílios, sobrancelha, tá bom? Eu já falei desse pincel aqui nos outros vídeos. Se você está acompanhando o canal, você sabe que todos os meus cílios, sobrancelhas e esses detalhes pequenininhos sempre faço com esse pincel. Ele é excelente, gente. Vou cobrindo aqui todos os detalhes. É opcional, tá, gente? Vocês cobrem aí se vocês quiserem, tá? Agora, essa lateral aqui da câmera, eu vou usar a tinta amarela. Sempre uso a tinta PVA, como eu mostrei ali, tá? Peguei um outro pincel que ele é um pouquinho mais grossinho, mas também é fininho. E vou pintar aqui essa lateral. Eu não sei o nome, gente, porque eu não entendo desses negócios de máquina de costura. Mas é aquele negocinho que a costureira mexe assim com a mão. Não sei o nome disso não. Quem souber, coloca aí embaixo. Mas vou pintar aqui de amarelinho. Não tem mistério, tá vendo? Vou pintando aqui também ao redor. Como eu falei, gente, é opcional, tá? Vocês podem fazer essas pinturas à mão ou vocês podem ir fazendo na massa, colocando lá dentro do molde, tá bom? Fica aí a critério de vocês. Ficou assim. Agora, com o pinta-bolinhas ou algum cabo de pincel, eu vou ir fazendo os outros detalhezinhos que tem aqui, que são bolinhas, que tem aqui na frente. Vocês vão ver que tudo isso sai no molde. Aqui, como eu tô fazendo com a massa branca, às vezes não aparece todos os detalhes, né? Mas vocês, quando estiverem fazendo, vocês vão ver que já tem esses detalhezinhos aqui, eu só tô mesmo cobrindo. Então, fiz uma bolinha maior. E vou fazer agora 3 pequenininhas do lado. Tô continuando aqui com a tinta amarela, tá bom? Ficou assim. Vou fazer mais um aqui. Um pouquinho mais embaixo, tá?
Agora, com a tinta rosa, eu vou fazer essa linha que está posicionada aqui na parte de cima da máquina de costura. Então, com o pincel, molho lá na tinta rosa e vou passando aqui só na parte que é a linha, tá? Lembra que tem duas partezinhas de madeira, quando a gente fez lá no molde? Tem a parte de cima e a parte de baixo. Então, essa parte eu não vou pintar de rosa. Tô pintando só a partezinha do meio mesmo, tá? Não tem mistério, é só vocês irem pintando. E com a tinta marrom, vou fazer essa parte da madeirazinha da linha, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, tá? Aí vocês vão fazendo os detalhes com as cores da preferência de vocês, do jeitinho que vocês acham que vai ficar mais bonitinho. Não esquece de sempre também pintar a parte de trás, tá? Não pinta só a frente não, a não ser que você vai fazer como chaveiro, como imã de geladeira, aí tudo bem, atrás vocês podem deixar liso. Mas como a gente está fazendo para colocar numa base, então o ideal é pintar também a parte de trás. Peguei aqui meu arame, esse arame encapado, ele é branquinho, tá encapado, tá vendo? Vou cortar um pedacinho bem pequenininho, que é o pedacinho que eu vou fazer a agulha, que eu falei com vocês lá no início, que eu cortei o pedacinho de massa. Então, vou fazer com arame, que eu acho que vai ficar parecendo mais como agulha, tá? Vou posicionar ela mais ou menos aqui. Então, vou pegar aqui meu furador. Se a massa de vocês estiverem mais ou menos úmida, vocês conseguem furar com palito de dente também, tá? Fiz um furinho, vou colocar minha agulha lá dentro e prontinho. Olha como é que fica bem mais bonitinho com arame, né? Dá a impressão mesmo de agulha. É só ajeitar. Olha como é que tá muito fofa a nossa máquina de costura, gente. Uma gracinha. Eu não passei cola ali no arame, porque ele vai ficar pressionado ali na parte de baixo, então não precisa mesmo. Só para fazer mais um detalhezinho para nossa máquina de costura, eu vou fazer uma bolinha bem pequenininha, uma coxinha, e vou achatar essa coxinha. Com a estequinha gravata, eu vou fazer uma marcação no meio da parte mais redondinha da coxinha, ajeito um pouquinho e tá pronto um coraçãozinho. Vou só passar aqui um pinguinho de cola, tô passando até com palito de dente para não deixar cair muita cola, né? Quero só mesmo um pinguinho. E vou colar aqui o coraçãozinho, só para dar um charmezinho na nossa máquina de costura. Olha que fofura que tá. Já tá bem legal para colocar ali em cima da mesa, né? Eu tô achando essa mesa ainda um pouco grande, então eu vou cortar um pouquinho aqui dessas laterais dela, só para diminuir um pouquinho. Gente, mas como eu falei, vocês vão fazendo e olhando para ver se está do tamanho que vocês querem, né? Na hora de cortar também a mesa, ver se está no tamanho ideal, se vocês querem aumentar, diminuir, tá? Cortei aqui um pedacinho. Vou passar aqui a cola na nossa máquina de costura. Cola branca que eu tô usando, tá bom? E um pinguinho aí da Tech Bond número 2 nas 3 partezinhas que vão ficar coladas. Vou pegar a nossa mesa, vou centralizar aqui a máquina de costura e vou pressionar para poder colar. Então, pressiono tanto o meio quanto aqui as laterais, tá? Dá uma olhadinha, ver se tá legal, ver se precisa apertar mais um pouquinho. Prontinho. Mas ainda não acabou não. Vamos fazer um tecido agora para colocar ali na máquina de costura, como se estivesse costurando mesmo. Então, eu vou fazer do mesmo jeito que os outros, vou abrir a massa bem fininha, vou cortar sem ter um tamanho certo. E eu vou vir, olha, torcendo essas pontinhas, só para dar um movimento para essa massa, para parecer com tecido mesmo, tá? Vou levantar aqui um pouquinho a agulha para medir.
E tá legal aqui esse tamanho. Vocês veem se precisa cortar mais um pouquinho, se tá bom. Posiciona do jeitinho que vocês querem. Vou cortar aqui mais um pedacinho, né? Acho que tá um pouquinho grande na frente. Então, onde eu cortar, ó, ajeito, dá mais movimento pra não ficar reto, tá? Vocês podem ir apertando assim também como eu tô fazendo, ou torcendo. Vou posicionar aqui de novo. Acho que agora ficou no tamanho bem legal, né? Vou pegar aqui o nosso paninho e vou fazer uma marcação como se a agulha tivesse passado. Então, eu vou usar aqui a minha carretilha. Vou usar essa aqui que tem vários negocinhos na ponta, né? Várias pontinhas. Que ela vai dar ali a marcação que eu preciso. Vou só marcar aqui um pedacinho. Desse jeito, tá vendo? Não fui até o final. É só pra parecer que tá costurando mesmo. Se vocês não têm a carretilha, vocês podem usar essa outra estequinha aí que eu mostrei. Que ela também tem uns dentinhos na ponta, né? É só você ir pressionando que também vai parecer com esse aí que eu fiz. Vou usar aqui o marcador. Só pra dar uma textura ali no nosso tecido. Vou passar um pouquinho de cola aqui onde eu vou colocar ele. E vou posicionar ele por baixo da agulha, tá? A agulha fica ali por cima como se estivesse entrando mesmo no tecido, como se estivesse costurando. Agora eu vou pegar aqui minha fita métrica, já deixei secando de um dia para o outro, e vou fazer as marcações da fitinha. No molde, gente, a peça já sai aqui com algumas marquinhas, então é só vocês irem cobrindo essas marquinhas com a canetinha preta. Vocês podem usar a caneta de retroprojetor, ou essa daí que eu tô usando, eu comprei lá na loja Artes da G. Deixa eu... Eu acho que, se eu não me engano, é aquela caneta em gel. Fiz ali as marcações, prontinho. Agora vamos montar aqui a nossa máquina de costura. Peguei uma base acrílica redondinha para poder colocar ela. Vocês podem apoiar aí onde vocês quiserem. E para colar biscuit na base acrílica, eu sempre uso a cola T6000. É essa aí que eu tô usando, tá? É a melhor cola para colar o biscuit no acrílico. Vou colocar só um pinguinho aqui de Tec Bond para ela colar instantaneamente, para eu poder continuar mexendo, porque se eu deixar só na T6000, ela demora um pouquinho para colar, ela fica molhada, né? Então a máquina vai ficar mexendo, vai sair do lugar que eu quero. Posicionei e agora eu vou posicionando aqueles objetos que a gente fez, né? Então eu vou ir colocando os tecidos aqui que eu fiz, os tecidos dobradinhos. Primeiro eu coloco tudo para ver se tá legal e depois eu começo a colar. Vou passar aqui um pouquinho da cola T6000. Sempre que eu for colar algum objeto desse ali no acrílico, eu vou passar a T6000. Se eu for colar em cima de outro objeto, ou seja, biscuit, no biscuit, eu vou usar a cola branca, tá bom? Então, nesse caso aqui, vocês vão ver. Posicionei, vou ver se tá legal. Tá, vou colocar ele ali. Vou passar então aqui a cola T6000, aonde ela vai ficar no acrílico, e a cola branca, onde ela vai ficar encostada no outro tecido ali, que também é de biscuit, tá? E assim eu vou colocando, vou posicionando, colocando ali as coisinhas, as tesouras. Vocês podem ver que eu fiz várias cores aí de linha, para ficar bem colorido mesmo. Fiz outros tecidos ali de outros jeitinhos, tá vendo? Vou colar um tecido aqui atrás para o meu fundo não ficar vazio.
Colei a fita métrica ali do lado e agora eu vou colar as linhas. Lembrando, gente, que quando eu colo no acrílico, eu uso a cola T6000. Quando eu colo em cima do outro biscuit, eu uso a cola branca. Tá vendo aí? Vou colar mais uma aqui. E prontinho. Olha que gracinha que ficou essa máquina de costura com os objetos. Ficou muito bonitinho, né? Com os tecidos ali embaixo. Olha que gracinha, gente. As tesouras perfeitas, a máquina de costura bem real. Ficou uma gracinha. Vocês podem fazer aí nas cores que vocês quiserem. E tudo feito com esse molde maravilhoso que eu vou deixar o link aqui embaixo. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então, esse é o molde aqui que a gente usou, esse molde lá da loja Artes da G, desse kit de costura, muito legal, né? Dá pra fazer coisas muito legais aí com ele. Espero que vocês tenham gostado da aulinha, depois vocês deixem um comentário aqui pra eu saber se vocês estão gostando, tá? E aqui na descrição do vídeo tá o link para vocês entrarem lá no site da loja Artes da G pra estarem adquirindo esse molde, tá bom? Um beijo!